Bom dia a todas e a todos. Muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Gostaria de fazer alguns agradecimentos iniciais ao Marcelo pela organização do evento, a Camila da Coordenação Geral de Saúde da Mulher, a doutora Lana, né, por estar aí oportunizando essa força pré-natal. Também agradecer coordenadores estaduais de saúde bucal que prontamente nos ajudaram a organizar também a escolha, né, das cirurgiões dentistas que estarão aqui com a gente hoje. O Paulo de Pernambuco, Roberta de Piauí, Macaíba da Paraíba, Lurdinha de Alagoas. Eu sou Nicole, da Coordenação Geral de Saúde Bucal. Também temos outros técnicos aqui da coordenação, a Laura, que é apoiadora do Estado de Amazonas, e outros colegas que estão acompanhando, certo? Então, hoje a programação da nossa oficina, né, tem 1h30 de previsão de horário. Primeiro, com uma apresentação da nossa Coordenação Geral de Saúde Bucal. Depois, nós vamos disparar 3 perguntas para cada cirurgião dentista que está aqui hoje conosco, participando. Elas 3 têm bom cumprimento do indicador do pré-natal odontológico e vão falar um pouco da sua experiência hoje. Depois vamos fazer um debate de 30 minutos, a gente quer ouvi-los, todos vocês profissionais do estado do Amazonas, então sintam-se à vontade depois para fazerem suas perguntas e para fazer uma construção coletiva. E depois disso, vamos ter 10 minutos para falas finais. Então, a apresentação que a Coordenação Geral de Saúde Bucal trouxe para vocês hoje, né, a importância da consulta odontológica gestantes como componente do pré-natal. E aqui a gente tem uma sequência de imagens, né, mostrando a importância da captação da gestante do território, né, então a gente precisa trabalhar em equipe, toda a equipe de saúde da família envolvida nessa captação, né, junto com os agentes comunitários de saúde, ou na adoção de abordagens de comunicação no território, sobre a importância do pré-natal odontológico também com esse público de gestantes, né. E aí a gente tem aqui a segunda imagem mostrando, né, a conversa da cirurgiã dentista com o médico de saúde da família, mostrando que a gente tem essa potencialidade na unidade de saúde de ter o contato desses profissionais tão próximo, né? Então, isso é uma vantagem enorme que a gente consegue fazer esse encaminhamento de forma direta, né? Ou um acesso avançado, no mesmo dia que essa gestante faz a sua consulta de pré-natal, ela já vai para a cadeira odontológica, ou a gente consegue fazer uma marcação para um outro horário melhor, né? E aqui a gente tem propriamente o atendimento odontológico da gestante, e aí a gente vai falar um pouco dos dispositivos que a gente tem para vocês usarem, a diretriz para a prática clínica e o curso do UNASUS, que falam sobre o melhor atendimento à gestante com base em recomendações científicas. Depois a gente vê aqui essa gestante fazendo uma orientação em saúde bucal, né? E depois a parte de registro dos sistemas de informação e do registro da caderneta da gestante. E aí eu quero falar com vocês da importância do registro. Muitas vezes a gente pode estar fazendo esse atendimento de forma correta da gestante, mas a gente não tem uma reserva de tempo para lançar esses procedimentos e esse atendimento. Então, é muito importante que a gente aqui, a nível nacional, veja que vocês estão cumprindo o indicador, né, oferecendo esse atendimento à gestante, e para isso acontecer, a gente precisa que o registro seja feito de forma eficaz aí na ponta. Então, aqui a gente tem um exemplo de preenchimento da ficha CDS, né, que a gente tem que se atentar ao cabeçalho, ao CPF, ao CNS, e aqui um exemplo de preenchimento da ficha do prontuário eletrônico do cidadão, que a gente também tem que se atentar ao preenchimento correto, a data da última menstruação, os códigos, o CID e o CEAP. Então, eu reforço aqui a importância de vocês fazerem esse preenchimento para chegar à base federal que, de fato, vocês estão fazendo o atendimento odontológico à gestante. E aqui eu trago um panorama geral das diretrizes para a prática clínica odontológica,
Esse é um projeto em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, mas que envolve uma construção coletiva, com dentistas, gestores e outros pesquisadores das mais diversas universidades públicas do Brasil. E aqui, como vocês podem ver, ó, nós vamos ter 24 diretrizes para a prática clínica, passando por ciclo de vida, então, desde a gestante até a fase idosa, nós vamos ter diretrizes que vão falar sobre as melhores práticas, as recomendações com base em evidência científica e com julgamento de profissionais que tenham experiência em cada área. Então, a primeira diretriz já entrou em consulta pública, é o tratamento odontológico à gestante. Ela vai ser publicada pelo Ministério da Saúde em breve, mas vocês também vão ter acesso a outras diretrizes também, né, entendendo que esse é um público adulto, que vai direcionar também ao melhor atendimento dessa gestante. Então, esses documentos vão estar disponíveis, né, a gente vai colocá-los em consulta pública também, todos vão passar por processo de consulta pública, então, itens que vocês acham que sejam necessários de serem abordados, vocês também vão poder ter essa participação na elaboração desses documentos. E aqui abaixo eu destaco 2, que é o manejo de lesões profundas de cárie e técnica de restauração atraumática. Essas duas últimas diretrizes, elas estão no escopo de odontologia de mínima intervenção, que aí eu já entro na primeira recomendação da diretriz da gestante, que o painel recomendou a realização de procedimentos odontológicos curativos, tratamentos periodontais e não periodontais durante toda a gestação. E aí, falando sobre essa intervenção, né, essa mínima intervenção, isso é uma nova filosofia da odontologia, com base em avaliação de risco, mas que a gente tenta preconizar sempre uma abordagem que não tenha aquela necessidade de remover todo o tecido cariado, né, que a gente faça uma abordagem minimamente invasiva, lançando mão de floretos, selantes, fazendo essa remoção parcial de tecido cariado em lesões profundas, e também da técnica de restauração atraumática, que é uma técnica que também vai ter uma diretriz específica para isso. Em especial no público da gestante, a gente pode prever, né, lançar mão dessa técnica para não ter um estresse tão grande da gestante com o barulho da broca, enfim. E no escopo das doenças periodontais, a recomendação 1 das diretrizes para tratamento da gestante recomenda que tenha que ser feito um periograma para identificação de um possível fator de risco para desfechos adversos durante a gestação. A gente sabe que tem estudos observacionais que demonstram, né, uma relação, um desfecho adverso entre a doença periodontal e o baixo peso ao nascer, né? Então, a gente coloca o periograma como um método de identificação de possível fator de risco, certo? É claro que aquela gestante que tem um pré-natal que não é de risco habitual, a gente precisa reforçar a interligação com os profissionais, tanto da saúde da família ou com outros profissionais que façam um pré-natal em outros pontos da rede da atenção especializada, mas essa gestante também tem condições de ser atendida na atenção primária à saúde. Aqui a recomendação 2, né, sobre as restrições dos medicamentos. Eu não vou adentrar muito nisso, porque a professora Marina, na última web que está disponível no YouTube, já falou bastante sobre isso, né? Mas aqui a gente tem a listagem dos medicamentos que são mais preconizados para o público da gestante. E, por último, a recomendação 3 da diretriz do tratamento odontológico ofertado à gestante é a consulta de pré-natal, que deve ocorrer ao menos uma vez, né, com foco na orientação em saúde. Então, a gente tem que abordar a importância da higiene bucal, os efeitos nocivos do uso da chupeta, da mamadeira, falar sobre não adicionar açúcar, né, ou outros componentes dentro da mamadeira, para não ter o risco de cárie de primeira infância, promoção da alimentação saudável e promoção do aleitamento materno até os 6 meses de vida de forma exclusiva.
E aqui, gente, eu trago essa imagem, essa é uma paciente que eu atendo no meu curso de especialização, e com certeza talvez seja uma realidade de vocês aí na ponta, né, a cárie da primeira infância, e nós, enquanto cirurgiões dentistas, temos esse papel de mostrar os efeitos negativos do açúcar, e muitas vezes somos os primeiros a ver que aquela família não tem uma alimentação adequada, né? Tanto pela atividade ou severidade da cárie dentária que a gente visualiza, ou na mãe, ou na criança, ou em outro membro da mesma família. Então, aqui eu mostro essa imagem justamente para a gente ver, né, qual é a nossa potencialidade em identificar esse fator de risco para a saúde dos indivíduos, né, com consumo acentuado de açúcares, principalmente sacarose. E aí, falando um pouquinho do indicador de desempenho de atendimento odontológico à gestante a nível Brasil e no estado de Amazonas, hoje saiu o segundo quadrimestre, eu vou ficar devendo para vocês, mas aqui a gente vê o panorama geral, né, do Brasil e do estado de Amazonas, está ali mais ou menos com outros estados mostrando o desempenho, que a gente reforça aqui, né, que a gente tem que sempre buscar melhorar esse indicador, certo? A nossa meta é atingir 60%. Esse pagamento por desempenho ainda está estendido até dezembro, mas a gente sempre tem que reforçar aqui com vocês profissionais que a gente tem que lutar para que essas gestantes recebam atendimento odontológico durante o seu pré-natal. Aqui eu mostro um panorama do estado de Amazonas por municípios. Podemos ver que tem municípios que estão tendo um desempenho satisfatório, acima da meta, e a gente tem que discutir melhor, né? E ver quais os passos que esses municípios estão seguindo para atingir essa meta. E aqui uma frase, né, que o atendimento odontológico em gestante é um assunto bastante controverso, principalmente em função de mitos que são baseados em crenças antigas e sem fundamentação científica, tanto por parte das gestantes quanto por parte dos cirurgiões dentistas, que não se sentem seguros em atendê-las. E a gente tem que romper com esses mitos e essas crenças, e é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Mas a gente, enquanto Coordenação Geral de Saúde Bucal, a gente tem o papel também de ajudá-los, de fazer um apoio institucional. Então, a gente disponibiliza vários materiais, esse documento de diretriz para a prática clínica vai ser disponibilizado, né? Dentro em breve ele vai estar no nosso site da APS, mas nós temos outros dispositivos, né? Nós temos o curso do UNASUS, que é um curso à distância, tem certificação, ele é autoinstrucional e vocês podem fazer inscrições até 4 de janeiro e outros materiais. A aula da professora Marina, coloquei aqui também, e depois a gente vai disponibilizar esses acessos para vocês, certo? E aí agora nós vamos entrar para a nossa segunda parte da oficina, que eu vou convidar as doutoras Alessandra, de Goiânia, Pernambuco, a Ohana, de Arraial, Piauí, e a Tamires, de Cupira, Pernambuco. Essas são cirurgiões dentistas que se disponibilizaram a estar aqui conosco e falar um pouquinho mais sobre o pré-natal odontológico, certo? Elas três têm desempenho ótimo no cumprimento do indicador, e eu acho muito importante que a gente tenha essa conversa para que a gente faça uma troca de experiências, né? E para ver como elas estão conseguindo ter esse desempenho tão bom. Eu convido a doutora Alessandra, doutora Ohana e doutora Tamires, e a nossa atividade vai funcionar da seguinte forma: a gente vai fazer 3 perguntas disparadoras para elas irem respondendo e a gente fazer esse compartilhamento de ideias, certo? Mas primeiro eu vou pedir para as doutoras se apresentarem para vocês e para falarem de onde elas vêm, cada uma delas, certo? Então, doutora Alessandra, por favor. Bom dia, então, meu nome é Alessandra, eu falo aqui do município de Goiânia, Pernambuco,
que é um município que fica na região de Zona da Mata, de Pernambuco, ainda pega uma partezinha do litoral norte, e a gente tem aqui uma cidade com um pouco mais de 80 mil habitantes, né? Somos 24 unidades de saúde com equipe completa, né? A gente aqui funciona no horário normal de segunda a sexta-feira e temos também um atendimento de urgência 24 horas, tanto lá na região litorânea quanto aqui na sede. Então, a gente tem a disponibilidade de dentista aí todos os dias da semana e 24 horas para urgência ou emergência, né? Eu sou odontopediatra, na verdade, estou concluindo minha especialização em odontopediatria, e gestante tem sido um nicho também que eu tenho me voltado para estudar, para aprender mais, justamente por conta dessa questão, né, dos mitos que são colocados, tanto elas já vêm com esse bloqueio, né, da questão do atendimento durante o processo de gestação, e o cirurgião dentista também, né? Que eles mesmos, às vezes, gestante não pode tirar dente, gestante vem com algumas limitações que a gente vem desmistificando justamente à medida que a gente vai estudando e conhecendo mais. Né? Isso eu queria agradecer a oportunidade, né, Camila, Marcelo, e a você, Nicole, a coordenadora também de saúde bucal aqui de Pernambuco, doutor Paulo César, e a minha coordenadora Marcionila, pela oportunidade de estar falando um pouco com vocês sobre a nossa experiência aqui no município, que tem dado certo. E a gente tem conseguido, sim, mesmo em meio à pandemia, mesmo com os agentes de saúde afastados, a gente tem conseguido bater nossas metas com o indicador de atendimento a gestantes. Que bom, obrigada, Alessandra. Agora eu vou passar a palavra para a Ohana para se apresentar, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Ohana, estou representando o estado do Piauí, em específico o município de Arraial, Piauí. Somos um município com aproximadamente 5 mil habitantes, relativamente ainda pequeno município, porém temos tido toda uma evolução, né? Já são aproximadamente 4 anos inserida na estratégia de saúde da família do município. Sou coordenadora desde esse período como um todo, coordenadora da atenção básica, coordenadora de saúde bucal. E em relação às adversidades que chegamos aqui, como foi citado pela colega, existe uma série de tabus aos quais nós não podemos nos deixar por vencidos. Nós temos que ir atrás de procurar estratégias, criar planejamentos para que nós possamos modificar uma estrutura social, porque não deixa de ter a influência de costumes, de hábitos, de influências, né? Mas conseguimos, e de tal modo que tem nos mostrado o respaldo positivo desse trabalho por meio das porcentagens dos nossos indicadores, que conseguimos hoje implementar uma ação em que já faz parte do calendário das nossas gestantes, e ao qual nós vamos abordar ao longo do dia como tem sido desempenhado cada etapa desse tratamento e desse acompanhamento e também dessa assistência multiprofissional, porque não entra só o quadro do cirurgião dentista para com as gestantes, mas da equipe de estratégia de saúde da família, sendo eles inseridos o médico, a enfermeira, o cirurgião dentista e toda a equipe que faz parte dessa grade. Nós temos tido todo esse apoio e o resultado ele se deve a essa parceria. Eu tenho formação na parte de especialista na área de saúde da família e da comunidade, também sou endodontista, mas sempre, desde quando tive a oportunidade, logo após sair da faculdade, de me integrar na rede pública, mas de vir com todo o gás e não deixar esse gás
acabar no meio do caminho, porque grandes são os desafios, mas nós não podemos nos entregar e nos deixar por vencido na primeira batalha. E, como eu citei ontem, conversando com as colegas, nada é impossível, mas requer muita paciência, muita perseverança e um planejamento. E é isso, ao longo do dia nós vamos estar trocando de forma mais detalhada a construção desse êxito, dessa nossa experiência exitosa. Muito obrigada, Ohana. Tamires, por favor, pode se apresentar e falar de onde você vem, seu município, e falar um pouquinho de você também, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tamires. Eu estou aqui representando como cirurgiã dentista da Unidade Básica de Saúde da cidade de Cupira, do estado de Pernambuco. E estou aqui também para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso cotidiano com as nossas gestantes, certo? A gente sabe, como as meninas falaram anteriormente, que existem tabus ainda que a gente precisa ultrapassá-los. Então, já conseguimos bastante, né? Como mostram os indicadores, graças a Deus. E estamos aqui dispostos realmente para nos manter firmes na caminhada, né? E apresentar sempre para as nossas gestantes e para a nossa equipe de saúde a necessidade, sim, do pré-natal odontológico, né? A gente precisa muito da interação da equipe, como foi falado anteriormente, a gente precisa interagir com as próprias gestantes, mostrando a elas as necessidades, e realmente essa necessidade do pré-natal odontológico, que isso aí não irá proporcionar o bem só para ela como gestante, mas sim para o bebê dela futuramente, né? Então, é isso. Muito obrigada, Tamires. Agora a gente vai falar um pouquinho, vocês já responderam um pouco sobre como vocês conseguiram, né, alcançar esse indicador no nível tão bom quanto vocês têm demonstrado. Eu vou, então, fazer a próxima pergunta, que é como vocês conseguiram sensibilizar os médicos, enfermeiros e os demais membros da equipe de saúde da família? Eles entendem a necessidade de encaminhamento ao atendimento odontológico? Vocês podem contar um pouco dessa experiência de vocês? Acho que a gente pode iniciar com Tamires, pode ser? Pode sim. Então, a necessidade foi vista não pela área da odontologia dentro da unidade só, né? A gente se reúne por quinzena ou até mensalmente, e aí a gente estabelece alguns critérios para atender durante todo o mês. Então, a gente se reúne com ACS, toda a equipe de saúde, da família, né, da nossa unidade, e aí a gente vê prontuários de gestantes, a gente analisa a questão de presenças, faltas, e aí a gente estabelece essa necessidade. Além disso, a gente proporciona palestras. A gente parou um pouquinho por conta da pandemia, mas a gente viu como um bom método para conseguir mais gestantes no consultório odontológico, essa questão das palestras que são realizadas, né? Na recepção, por exemplo, o dentista, o médico, o enfermeiro, ele se reúne e ele apresenta, essa questão dessa equipe, mostrar a necessidade para a gestante, né? A gente fala sobre os cuidados da relação dela com a saúde bucal, com a saúde geral, e fala também de forma mais dinâmica, apresenta, faz teatro, de forma mais dinâmica, a relação dessa saúde bucal também do bebê, né? A gente apresenta com palestras e até chegarem no consultório odontológico. Em relação aos procedimentos que são realizados, né, na nossa área odontológica, a gente sempre tem o cuidado de, ao abordar a paciente gestante, a gente começa com aquela conversa de forma mais humanizada, para tentar convencê-la a realizar, sim, o procedimento, e aí a gente vai iniciando sempre do procedimento menos complexo, de baixa e média complexidade, até o de alta complexidade, que antes elas não tinham essa rotina. Então, assim, a gente começa a pegar a confiança da gestante para, assim, concluir um tratamento de forma mais adequada e mais eficaz para ela.
Certo, muito obrigada. Ohana, pode responder então a pergunta: como vocês conseguiram sensibilizar os outros profissionais da equipe de saúde da família por encaminhamento da gestante ao atendimento odontológico? Inicialmente, eu gostaria de enfatizar que, ao chegar aqui, eu me deparei com um quadro em que não existia esse hábito por parte de colegas anteriores. Não sei, pela questão do tabu, o tabu, no caso que a gente tanto enfatiza, seria a questão social, que envolve os costumes, os preceitos daquela comunidade, e inicialmente teve-se essa resistência. Ainda não se falava, quando eu cheguei aqui, de uma forma bem preconizante, a questão do pré-natal odontológico. E aí eu vi, sim, na necessidade de nós incluirmos esse grupo de uma forma mais detalhada, mais específica, de uma forma mais assistencial. E isso foi quando eu, conversando com a equipe, eu disse, gente, é interessante nós começarmos a ter esse hábito. E, ao fazermos isso, nós temos que ter uma parceria. E, inicialmente, começou de uma forma ainda tímida, de ter esse vínculo dos profissionais para conosco. Porém, ainda existiam as falhas. E, ao longo da evolução e da construção desse trabalho, nós fomos observando os pontos positivos e os pontos negativos. E, baseado nesses pontos negativos, nós percebemos que faltava mais essa interação da nossa equipe para com as outras equipes. E começar a incluir a idealização na nossa equipe de que nós somos um grupo, cada um tem a sua particularidade, porém, ao final, nós somos uma só equipe, a equipe de estratégia de saúde da família. E que é necessário haver essa parceria integral, assistencial e multiprofissional. E aí, baseado nessa forma, nós saímos de dentro da nossa zona de conforto, que foi sair de dentro do consultório, e começar a dialogar com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, mostrando essa importância. E mostrando também causas e consequências de que, quando nós não dessemos essa assistência necessária à gestante, na parte odontológica, falando e de forma específica, a que poderia ocasionar. E também trazendo a realidade do município para as nossas equipes, a realidade em relação à saúde bucal como um todo, que já tem-se um impacto muito grande. Para se ter noção, hoje o nosso município, ele tem aproximadamente 57 anos de idade, mais ou menos, e passou por volta mais ou menos de 25 a 30 anos sem o cirurgião dentista dentro do município. Era um prático que adotava essas condutas. E aí a gente tem uma noção de que o impacto é bem grande. Se ao longo de alguns anos já tem um impacto, imagine ao longo de décadas, no caso, né? E isso nós começamos a interagir. E, inicialmente, houve aquela certa resistência, porém, hoje, nós não temos nenhuma resistência. Pelo contrário, a gente tem uma parceria firme dos médicos, das enfermeiras, das técnicas, e lembrando que nós citamos muito esses profissionais, porém, antes de chegar até eles, existe o vigia, que é a primeira entrada, a porta de entrada dessa gestante, é quem vai receber inicialmente, após é passado para a recepcionista para ser feito o cadastro. Nós temos aqui o programa do PEC, porém, a nossa energia no município, nessa região onde nós nos encontramos, é um pouco falha, nem sempre nós estamos com disponibilidade do PEC, está 100% em condições para a gente estar fazendo essa evolução na mesma hora, certo? Mas mesmo com todos esses desafios, a gente tem ultrapassado essas barreiras e tem conseguido esse êxito. E a equipe de saúde bucal foi até a equipe de enfermagem e pediu, se necessário for, queremos pedir a vocês para que peguem nas mãos e tragam até nós. Nós temos um lado positivo nessa história,
porque lá na nossa unidade básica, fica, como diz a história, porta com porta, a porta da enfermeira e a porta do médico. Sai do médico, passa para a enfermeira e ela já direciona. E a gente sempre pede para deixar sobre aviso e alerta o vigia, a recepcionista, chegou gestante, fica atento para saber se já passou no médico, se já passou no dentista, e querendo ou não, a gente criou essa vigilância, e essa vigilância se dá com essa parceria. Não tem como Ohana, conseguir esse mérito, esse resultado que hoje nós temos, agindo e trabalhando de forma só. E lembrando que antes de todo esse escalão, existem os nossos recrutadores, e os nossos recrutadores são os nossos agentes comunitários de saúde. Esses, como diz, é o nosso braço direito, porque, como eu estava mencionando ontem para as meninas, se a informação não iniciar através dela que eu falo, agente comunitário de saúde, de atualizar aquele cadastro, colocar aquela gestante como gestante, se ela chegar até mim, não vai servir de nada. De nada no quesito, assim, informativo, assistencial, sim. Mas lembrando que nós temos que ter essa junção de informações, a parte assistencial e prática e a parte informativa no sistema, para que a gente tenha esse autocontrole sobre essa situação. E, finalizando a minha fala, essa parceria tem sido forte, e novamente enfatizando, não é impossível. Basta, como dizem, que arregaçar as mangas e ter a determinação, a fé, que não pode ficar de lado, e vai na frente, que dá certo. É isso. Muito obrigada, Hanna, pelo seu relato. Fábio, eu estou vendo que você está com a mão levantada, eu só vou passar a palavra para a Alessandra primeiro, para a gente não quebrar esse ciclo da segunda pergunta, e aí depois eu passo a palavra para você, tá bom? Então, Alessandra, de novo, né, a pergunta: como vocês conseguiram sensibilizar médicos, enfermeiros e outros profissionais da equipe da saúde da família, e se está todo mundo envolvido nesse encaminhamento da gestante ao atendimento odontológico? Por favor, Alessandra. Como a Ohana disse, assim, esses últimos anos, que foi um ano de pandemia, trouxe uma coisa boa para a gente, que foi justamente essa questão do estabelecimento e a criação de um vínculo, né? Então, hoje, a minha equipe, nós somos realmente uma família, porque durante a pandemia, a gente só tinha um ao outro para dar suporte. Então, assim, a gente passou um tempo, enquanto dentista, só fazendo atendimento de urgência e emergência, os atendimentos eletivos ficaram suspensos, e nesse momento a gente começou a sair da sala, começar a ajudar as meninas no suporte, no acolhimento dos pacientes que vinham com sintomas, né, de Covid, e a gente, assim, passou a ser uma equipe que fazia de tudo e estava em todo lugar, e essa troca foi muito grande. Então, quando o Previne chegou, nesse momento de pandemia, que a gente teve que deixar um pouquinho das metas do lado para se dedicar assim, praticamente ao Covid, né? O apoio que a gente teve um do outro foi essencial, sabe? E hoje a gente trabalha realmente como uma equipe só. Não existe equipe de saúde bucal e equipe da atenção básica. Nós somos a estratégia de saúde da família, como Ohana falou. E aí, quando a gente começa com os indicadores de atendimento das gestantes, antes aqui o atendimento era: a enfermeira atendia e já deixava agendado para a gente, para saúde bucal, mas elas não compareciam. De 10 marcadas, só apenas 2 compareciam à consulta, né, agendada para odontologia. E aí a gente teve que sentar e reorganizar o nosso cronograma, colocar o atendimento, o pré-natal junto, então atendi eu, a médica, o médico e a enfermeira, o pré-natal, a gente atende junto, e mesmo com algumas mudanças, a resistência ainda era grande. Então, assim, a gente partiu para o atendimento compartilhado de verdade. Então, eu comecei a atender junto com a enfermeira dentro da sala de enfermagem, fui para dentro da sala do médico também, para, assim, pelo menos primeira consulta, preencher odontograma, fazer pesquisa de cariativa,
Então, assim, isso foi o primeiro passo, foi o que realmente começou a mudar, sabe? A partir daí, a reorganização do cronograma e o atendimento compartilhado. E aí a gente foi aos poucos, a minha auxiliar, ela consegue ter um jogo de cintura maravilhoso, então ela puxa pela mão mesmo, cada gestante coloca dentro da sala, e aí a gente, inicialmente, só uma conversa, e aí vai tirando alguns medos, ó, a consulta não é para sentir dor, é só para a gente ver como é que tá, e aí devagarzinho a gente vai conquistando. Então, assim, a minha enfermeira e o médico que a gente trabalha, eles colaboraram muito. A gente teve essa questão do afastamento dos agentes de saúde, né? Eu tenho 8 agentes de saúde e durante a pandemia só um estava trabalhando presencialmente, vamos dizer assim. Os demais estavam só... a gente conseguia entrar em contato mais na questão de atualização do sistema, da gestante no sistema, sabe? Porque o que você falou, Nicole, é muito importante. Porque o que é que acontece? Às vezes, uma gestante teve bebê, teve a consulta puerperal, mas aí o agente de saúde não tirou do sistema que ela estava gestante. Aí ficava contando todos os meses que ela ainda estava ativa, sabe? Aí, quando a gente fechava o cronograma do mês, né? Quando a gente ia fazer lá o fechamento de produção, a gente tinha atendido 23 gestantes, mas no sistema tinha 30, justamente porque não tinham retirado essas gestantes. Então, mesmo de forma online, por telefone, a gente conseguia falar com eles e eles faziam essa retirada do sistema, né? E foi isso, assim, minha equipe hoje a gente trabalha não só para os indicadores da parte odontológica, mas todos os outros a gente pode contar bastante um com o outro. Ótimo, excelentes falas das nossas colegas cirurgiãs dentistas, Tamires falando da conversa de forma mais humanizada, das palestras, a importância do primeiro contato desde a recepcionista, Ohana reforçando isso, né, que começa desde do contato com o vigia, então, e da captação pelo agente comunitário, a Alessandra também reforçando as mesmas falas, falando até sobre ir na sala de enfermagem, que é uma coisa bem interessante, né? Que se a gestante não vem, a gente tem que ir atrás dela mesmo, né? E quebrar com os mitos e as crenças que ela tem sobre o atendimento odontológico na gestação. Fábio, você quer comentar? Sim. Pode comentar, hein? Então, eu não tenho tido grandes problemas em captar as gestantes da minha área, até porque não são muitas, assim, né? No momento temos 18 gestantes. Isso é apesar de eu não estar atendendo no mesmo espaço físico que a minha equipe. Mas, assim, a gente tem feito um bate-bola bom com a enfermeira, com os agentes de saúde. Então, assim, a gente agenda a gestante, caso ela não compareça, a gente liga, caso não consiga falar, porque muitas vezes muda muito o telefone delas, a gente vai na visita domiciliar. Mas, assim, eu estou tendo grandes problemas, e eu sei que colegas de Manaus também, quanto ao nosso monitoramento dessas gestantes. Só citando um exemplo, eu tenho 18 gestantes na minha área. Dessas 18, 14 já passaram uma ou mais vezes comigo. E lá na plataforma do Previne Brasil, embora tenha lá a nominal lá pelo cartão SUS as 18 gestantes, as 14 aparece lá que já foram atendidas, tem um gráfico lá de percentual que ele não muda, assim, né? Por exemplo, 14 de 18 são em torno de 77% e no site em torno de 40%. Então, assim, tem algum problema aí nessa plataforma? Fábio, a sua equipe é 1 para 1 ou você faz atendimento de outras equipes de saúde da família? Somente da minha equipe. Somente da sua equipe. Assim, eu até atendo, não, assim, eu até atendo da UBS também, mas eu estou falando da minha equipe especificamente. Das que estão cadastradas na minha equipe, vinculadas à minha equipe. Tá. É porque o indicador de pré-natal é assim, né? A gente tem como numerador atendimento odontológico à gestante,
ela é considerada apenas uma única vez, então, se ela fez consultas de retorno, né, se ela tem outras demandas de tratamento, ela vai ser considerada apenas uma única vez. E Sim, como sim. denominador, nós temos a consulta de pré-natal. Então, essa gestante na saúde da família, né? Então, essa gestante já tem que ter passado pela consulta de pré-natal para o Sim, indicador correto. computar. A gente pode verificar depois o que pode estar acontecendo com a sua equipe. A apoiadora do estado de Amazonas é a Laura. Eu acho que é importante até a gente ter esses feedbacks para a gente ter fazer estudos de caso mesmo, né? Para ver por que algumas equipes não estão subindo o indicador, tá? Mas a gente vai colocar os nossos canais de contato para a gente estudar caso a caso mesmo, certo? É porque é bem estranho, porque assim, na própria página lá da plataforma aparece o cartão SUS das gestantes, data do parto, tudo direitinho. Na frente aparecem as consultas, nossa, né? E tá, consulta, tem as 14 gestantes lá aparecendo. Na mesma página, no gráfico acima, não sobe o percentual. Então, assim, vou confessar para você, assim, é desmotivante para a gente. Assim, a gente está fazendo o trabalho e não está aparecendo lá e ficar sendo cobrado por um trabalho que já está sendo feito. Certo. Isso a gente vai ter que verificar caso a caso mesmo, o que pode estar acontecendo. Tem muitos fatores, né? A data da última menstruação, que tem que ser colocada, a DPP, a data possível de parto, ver também se o indicador não está sendo pulverizado por outras equipes, porque a gente já vê que naqueles casos em que uma saúde bucal está cobrindo várias saúde da família, pode acontecer de ser pulverizado, no sentido de que 1 para 1 é mais fácil a gente ter o alcance do indicador, tá? Então, a gente vai verificar tudo isso, acho importante você relatar, a Laura já colocou o e-mail dela, para a gente ver também com a equipe que faz o monitoramento, tá? É outra equipe do Ministério da Saúde. Porque, assim, tem outros colegas também relatando o mesmo tipo de problema. Eu, inclusive, já fui no Distrito de Saúde e, assim, na verdade, que não foi resolvido ainda isso. E, como eu falei para você, assim, é desmotivante mesmo, assim, não que nosso trabalho não valeu a pena. Claro que está valendo, a gente está atendendo, mas a gente quer esse retorno, porque a gente tem que aparecer, né, o trabalho que a gente está fazendo, né? Com certeza. Com certeza. Se vocês estão fazendo, a gente tem que ver qual é o motivo para não estar chegando na base federal, tá? Mas Sim. nós vamos trabalhar em conjunto para melhorar isso. Tá bom, eu vou ficar no aguardo. Obrigada, Fábio. Não sei se alguém tem algum comentário a mais a fazer nesse sentido, mas é só levantar a mão, tá certo? A terceira pergunta disparadora que eu tinha para fazer para vocês já falaram um pouco na fala de vocês, mas quais as principais barreiras encontradas e como vocês conseguiram contorná-las? Hanna, podemos começar com você? Pode sim. As barreiras encontradas, novamente, retomando para essa base que não tem como fugir, o aspecto social, né, tem essa influência, ainda nós encontramos de forma mais tímida, mas ainda encontramos resquícios desse costume no quesito de que acham, assim, as gestantes, algumas delas acham que a base que tem que estar dando total assistência é o médico e a enfermeira. E aí ocasiona, como, por exemplo, eu trouxe até o livro de controle, que foi uma das coisas que nós utilizamos para ter esse controle maior em relação à questão da presença da gestante no consultório. Por exemplo, nós atendemos de segunda a sexta. A estratégia que nós utilizamos para tentar solucionar esse requisito da vinda da gestante até o consultório, facilitando, trazendo o maior nível assim, de acessibilidade para ela, foi nós proporcionarmos consulta de segunda a sexta. Nós dividimos a gestante nesses grupos semanais, digamos assim, de acordo com a vinda dela para o médico ou a enfermeira. Para não ter a justificativa do quesito de que,
Não, eu estou muito cansada, toda uma problemática que nós sabemos que tem toda uma mudança de estilo de vida nesse período. E, em relação a isso, nós achamos por bem colocar no mesmo dia do atendimento com o médico ou com a enfermeira. Se, porventura, aquela paciente, por exemplo, ela está marcada aqui e ela não veio, eu vou automaticamente, eu coloco o nome dela, digamos, o nome aqui nós temos a Rainara Tamara Pereira Santos, que estava marcada para o dia 3/8, às 8 horas. Eu coloco ou o número de telefone dela. Quando eu não tenho o contato, eu coloco a agente comunitário de saúde dela, porque essa é uma gestante que é da zona rural. E aí, essa gestante, ela terminou faltando. E eu aqui, ao final do dia, eu vou fazer o checklist em relação às gestantes. Quando eu vejo que não veio, aí eu coloco, faltou, procurar saber da agente de saúde o motivo e remarcar. Essa é uma das metodologias que nós utilizamos para ter essa questão desse controle e terminar minimizando essa questão. Aproveitando na minha fala para inserir uma pergunta da colega Catarina, que ela perguntou assim: onde nossas colegas atendem, só existe uma equipe de saúde? Aqui no município de Arraial, Piauí, nós somos, como eu falei para vocês, um município com aproximadamente 5.000 habitantes. Dispomos de 2 equipes de saúde bucal, uma da zona rural e uma da zona urbana. Eu represento a zona urbana. Porém, uma forma que eu encontrei, junto com o cirurgião dentista da zona rural, que é também inserido da mesma equipe, é uma forma de minimizarmos a questão da perda da informação. Porque a parte assistencial nós estávamos dando. Ocasionava, ou ainda ocasiona sim, de dias em que é o atendimento da zona rural, ele atender paciente da zona urbana e eu atender alguma paciente da zona rural. Para nós não perdermos essa informação e não termos essa problemática, nós anotamos as informações e cada um lança aquela informação posteriormente. Mas tem o quesito de uma gestante chegou próximo já a fechar as 20 semanas, que um dos requisitos do nosso indicador é que nós venhamos a fazer essa parte assistencial dentro desse período de tempo. Fazendo antes, excelente, mas temos até esse período. E aí, quando nós estamos vendo que está muito próximo, nós tentamos fazer a parte assistencial inicial, que é a anamnese, inicia pelo atendimento de menor complexidade e já faz esse lançamento no sistema. Uma coisa que eu tenho em parceria com o dentista da equipe da zona rural é de nós termos acesso ao login do outro. Isso é algo que nós criamos como estratégia nossa, certo? Logicamente, cada um dos colegas vão ficar à vontade em dispor. E aí é fácil para nós lidarmos com essa circunstância informativa de lançarmos e não ocasionar de perder nenhuma informação. Inicialmente, hoje, o que a gente ainda encontra um pouco ainda do resquício desse probleminha é essa questão dela ir ao médico e mesmo ela estando marcada, às vezes ela faltar. Ou então termina esquecendo. Quando ela é da cidade, ocasiona de eu entrar em contato no mesmo dia, ainda no turno da manhã, e peço para ela retornar até dentro de um período de tempo quando a gente faz o atendimento, que aqui nós atendemos em horário corrido, em virtude da energia, nesse segundo semestre. No primeiro semestre, não, pega o turno da manhã e o turno da tarde. E foi questionado ontem, como um modo também de barreira, quando ocasiona da gestante, ela já está bem próximo de ter, e ela é da zona rural, em que tem uma região ribeirinha, que ela precisa atravessar o rio, que é uma realidade nossa aqui. E como que faz nesse quesito para ela não falhar? Pois, quando já está nos finalmente da gestação, ela passa a ter um acompanhamento semanal.
Não que ela vá ter o acompanhamento semanal com o dentista, mas ela precisa passar, pelo menos, dentro dos 3 trimestres com o cirurgião dentista. E outra estratégia que nós criamos para vincular a rotina da gestante é fazer com que ela esteja todo mês dentro do consultório odontológico. Ah, mas, doutora Ohana, ela não tem nada para fazer. Mesmo assim, ela vem, nem que seja para fazer uma limpeza, para fazer uma aplicação de flúor, porque é uma forma de nós criarmos esse hábito e começarmos a inserir na cabecinha das nossas gestantes do nosso município essa conduta. E aí são os artifícios que nós temos utilizado e que tem dado certo, mas novamente enfatizando que requer ter essa parceria com a equipe como um todo, com o motorista, que ocasiona, às vezes, dela não ter condição de vir e o motorista ser acionado para ir pegar e trazer, mas dentro de todo essa rede, né? Porque a atenção básica, a estratégia de saúde da família, ela é uma rede que ela tem que estar interligada. E esse é o meu relato. E também em relação à nossa quantidade de gestantes no município, nós temos aproximadamente 50 gestantes, e só somos 2 equipes. E aí a forma que nós fazemos para poder dar de conta de todas elas é dividir de segunda a sexta, ocasiona geralmente de ser uma média de 2 gestantes, mas ocasiona de ter até 3 ou 4 gestantes, que é uma forma, assim, quando nós estamos vendo que ela é de uma localidade distante, que tem aquela certa resistência à dificuldade de se locomover para cá, ela termina a gente inserindo no mesmo período de dia da consulta com o médico, com a enfermeira, para poder dar tudo certo. Obrigada, Ohana. Aurinete, eu já vou lhe passar a palavra, mas para a gente não quebrar o ciclo dessa terceira pergunta... Rapidinho, eu queria rapidinho só responder aqui a colega Catarina, que ela está falando aqui, eu creio que deva ter mais falas acima, mas em específico que eu citei a dela, ela cita aqui, a Ohana disse que até 20 semanas pode ser feito essa parte assistencial para contar no sistema. Porém, para ela, para a equipe dela, ou não sei se para todos os dentistas amazonenses, foi passado que pode ser feito inicial pré-natal, pelo menos o que eu entendi aqui, até a data do parto. Pelo menos o que nos foi passado, e como nós temos trabalhado aqui, enfatizando e priorizando esse período de tempo, de até 20 semanas. Pois, posteriormente a esse período, você vai dar a continuidade assistencial, porém, é como se ela ficasse no vermelho para você, como se você não iniciasse dentro do período de tempo. E esse período de tempo é tanto para o dentista, quanto para médico, quanto para enfermeiro, que tem que ser obedecido para contar de uma forma, digamos que verde, né? Não ficar no vermelho. Me corrija se caso eu estiver equivocada, Nicole. Ohana, para fins de monitoramento do nosso indicador, é entre a data da última menstruação e a data prevista para parto. Ela é contabilizada, tá? Se essa gestante passou pela atenção primária e teve a consulta de pré-natal com todo aquele cabeçalho preenchido, né? O código certinho, o CIAP, o CID, a data prevista para parto, a data da última menstruação, código, o Cadastro Nacional do SUS, o nome completo e o CPF, ela é contabilizada se ela fizer um atendimento odontológico nesse período, tá? Segundo as nossas diretrizes para tratamento odontológico à gestante, a gente fala que o segundo trimestre é o mais recomendado, porém a gente não pode se eximir de atender a gestante em qualquer período gestacional, considerando sempre o conforto e a individualidade de cada gestante, né? A última palestra que teve da professora Marina, da Universidade Federal de Pelotas, ela também participou das diretrizes para tratamento
odontológico da gestante. E essa é uma aula que eu acho que todos poderiam ver depois, quem não teve essa oportunidade, porque ela perpassa por aspectos mais clínicos, tá? Então, fica como sugestão. Na nossa apresentação, a gente colocou também para vocês verificarem depois, tá? Vou passar agora a palavra para a Alessandra sobre as barreiras encontradas e como foram contornadas. Por favor, Alessandra. Vamos lá. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que a questão da alimentação do sistema é uma grande dificuldade, né? Que eu enfrentei bastante aqui. Porque, como eu havia dito, a gente tinha os agentes de saúde afastados, e aí o cadastro dessas pacientes, elas eram feitos, a gente tinha que captar a paciente, ligar para o agente de saúde responsável para ele fazer o cadastro dessas gestantes, para a gente poder começar o atendimento, né? Então, a gente aqui teve um apoio institucional muito grande. A gente tem uma equipe que ela vem para a unidade, que é o Tadeu e o Marcelo, responsável só por essa questão de alimentação no sistema. Então, assim, alguns códigos, preenchimento mesmo do PEC, que a gente aqui já usa o PEC, não estava certo, e aí o indicador não subia, sabe? E aí eles estavam vindo mensalmente em cada unidade para, assim, realmente mostrar como é que se fazia o preenchimento, como é que se tirava a gestante, se colocava a consulta puerperal para poder retirar ela do sistema depois, entendeu? Então, assim, foi uma dificuldade que a gente teve, que foi justamente essa questão de alimentação do sistema, mas que, com o apoio da gestão, a gente conseguiu se organizar. E aí, essa questão também de gestantes que se mudam, começam o pré-natal aqui, aí se mudam, vão para outro local, e às vezes a gente ficava 2, 3 meses sem conseguir o contato com elas, mas aí, conversando entre as enfermeiras, com a equipe, a gente conseguia achar onde essa gestante tinha ido parar. E aí foi assim, foi comunicação mesmo, sabe? É sentar, conversar, colocar no grupo. Hoje a gente tem aí, né, o WhatsApp que ajuda bastante. Então, era nome da gestante, cartão do SUS, data de nascimento. Gente, vocês conseguem localizar essa gestante para aí? Aí, como a gente já tem um sistema informatizado, a gente conseguia ver onde é que ela também estava sendo atendida, sabe? Então, assim, foi que já foi uma dificuldadezinha que a gente teve, mas com a ajuda lá dos meninos, a gente conseguiu já se alinhar, vamos dizer assim, né? E aí a gente está colocando tudo no sistema bem certinho. E aí a gente notou que também teve essa melhora na questão do indicador, porque aí realmente o procedimento, tudo que foi feito, ele vai, vai para o Ministério, né? Certo, obrigada, Alessandra. Tamires quer comentar sobre as maiores dificuldades, as barreiras encontradas e como vocês conseguiram contorná-las? Então, como as meninas já relataram anteriormente, a maior resistência da gente, como unidade básica de saúde, foi das próprias gestantes, né? Por elas não terem essa rotina de estarem no consultório odontológico, desse pré-natal odontológico. E aí, como eu já falei também, a gente conseguiu diminuir essa questão da resistência, está quase zero, graças a Deus, nessa questão de fazer dinâmica, fazer palestras com os profissionais, incentivando sempre elas procurarem o sistema, né? O atendimento odontológico, no caso. A questão da marcação também foi um probleminha no início, porque a gente tentava marcar as pacientes gestantes para um dia, para o atendimento odontológico, e outro dia elas iam passar pelo pré-natal médico e com a enfermeira. Só que aí a gente viu que estava tendo muita dificuldade, elas não estavam presentes no dia do pré-natal odontológico, e aí a gente conseguiu ajustar no mesmo dia os horários, né? Então, eu tenho um horário, um dia
destinado ao atendimento à gestante, né? Como esse dia já é destinado ao pré-natal com médico ou enfermeiro, e aí todas as vezes que elas passam pelo enfermeiro, pela enfermeira ou pelo médico, elas passam comigo também, né? Teve essa questão do ajuste da equipe no início, mas que hoje, graças a Deus, a gente consegue interagir bem e consegue executar de forma eficaz o trabalho. Essa questão também da avaliação, da atualização cadastral, né? Que as meninas já falaram anteriormente. Essas gestantes, muitas vezes, elas não estavam cadastradas no sistema, e aí a gente tinha que entrar em contato com os agentes de saúde e eles conseguiam solucionar esse problema. E é isso, a questão mais delas como pacientes que eram resistentes, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, levar elas até o atendimento odontológico, sim, fazendo até procedimentos que muitas delas eram resistentes a eles. E graças a Deus conseguimos. Obrigada, Tamires. A Aurinete estava com a mão levantada, aí agora a gente vai colocar para debate, tá, pessoal? A gente quer ouvir vocês, vamos fazer uma troca compartilhada a partir de agora, a gente quer que vocês, a partir de todas essas falas também, nos coloquem na posição de entender melhor como que está e quais as dificuldades encontradas, e como a gente pode prestar apoio institucional pelo Ministério da Saúde, tanto a Coordenação Geral de Saúde Bucal, quanto a Coordenação Geral de Saúde da Mulher. Eu acho que a Camila agora está aqui, presente também, então nós vamos acolher todas as dúvidas, o que a gente não conseguir superar aqui, a gente depois responde para vocês. Então, vamos passar para a Lia. Por favor, Lia, pode abrir sua câmera e fazer sua pergunta. Eu sou dentista da unidade do Morro da Liberdade. E na nossa unidade são 8 estratégias de saúde da família, uma equipe de atenção primária, de 20 horas, e 2 equipes de consultório na clínica. E eu gostaria de contar como que eu estou fazendo a busca ativa das famílias, né? No caso das nossas, né? Que são 8 equipes, todas as equipes que eu falei para vocês. A unidade do Morro é uma unidade de referência para a Covid. Então, ela, por conta da localização dela, muitas gestantes procuram a nossa unidade. Então, tem gestantes de bairros de outros distritos, bairros bem distantes. E essas gestantes, a gente está sentindo muita dificuldade de fazer a busca ativa. A forma como eu tenho feito a busca ativa é através de uma ferramenta que é disponibilizada pela Ciência, que é o Dashboard. E aí eu fiz uma planilha em cima desses dados, através do Cartão Nacional de Saúde de cada gestante. E com esses dados, eu peguei o celular, né, o celular dela, os endereços, alguns endereços que têm bairros muito distantes, a gente não tem como ter contato, e como o Fábio falou, também tem a questão da desatualização dos telefones. Eles mudam muito de número de celulares. Mas se a gente consegue entrar em contato, a gente faz a teleconsulta, agenda, né, faz o agendamento para que a gestante venha para a gente iniciar o tratamento odontológico durante o período pré-natal. E a gente dá continuidade mesmo após a gestante ter tido filhinho e acompanha mãe e o filho. Né? O bebê faz essa função. Essa é uma das formas. A outra forma que a gente faz a busca ativa é na sala de espera, porque as consultas de retorno do pré-natal, elas são agendadas para os médicos. A primeira consulta, não. A gestante chega na unidade e realiza a primeira consulta. Mas as consultas de retorno, de médicos e enfermeiros, elas são agendadas. Então, na sala de espera, eu vou na frente de cada consultório e convido as gestantes a fazer eu faço uma orientação inicial para elas e marco as consultas. E a outra forma é nos corredores. Sempre que eu vejo algumas gestantes nos corredores que tem que buscar vacina, farmácia, então eu abordo essas gestantes, né? Eu pergunto se elas têm vontade de iniciar, se elas já fizeram alguma consulta odontológica, e aí a consulta e inicia o tratamento odontológico. Nós hoje temos 181 gestantes vinculadas, infelizmente ainda são 119 sem primeira consulta com o dentista, e assim, essa é a nossa realidade.
qualidade. A gente está buscando principalmente através dessa plataforma que a prefeitura disponibiliza para a gente. Essa é a nossa experiência. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Alguém mais gostaria de comentar, aproveitar essa oportunidade para a gente ouvi-los, acolher um pouco do que acontece no território de vocês, fazer, na medida do possível, um apoio institucional? Nós estamos aqui, eu e Camila e os meus colegas da Coordenação Geral de Saúde Bucal, para entender melhor, né, o porquê de não estar acontecendo, de repente, um alcance do indicador, se é por algum motivo em específico. Então, eu sou a Aurinete, da equipe 135, aqui do Ivone Lima. Nós somos 4 equipes aqui. Aí, a gente está tendo um problema com o Previne, porque quando, por exemplo, a grávida da minha equipe, ela é consultada por um teste rápido, por exemplo, por uma outra equipe, ela aparece como pendência para a minha equipe, ela lá no Previne. Aí, quando a gente entra lá para ver, aí vai ver a vinculação dela, é para outra equipe. Nesse caso, como é que a gente procede? Como é que tira ela da minha lista, da minha equipe? Camila, você quer comentar? Então, Arinete, nós já tivemos essa dúvida também na equipe do Paraná, quando ela sai, quando, por exemplo, ela muda de unidade para ela fazer acompanhamento do pré-natal do alto risco e não volta mais para a equipe, né? Então, ela acaba perdendo acompanhamento por essa profissão. Eu estava dizendo para a Nicole aqui no WhatsApp que nós vamos ter que pedir apoio para os universitários, né, Nicole? A gente vai ter que solicitar aí a coordenação que cuida do monitoramento, que é lá da equipe do ESUS, eu acho, o ESUS do CISAB, para na próxima web eles estarem conosco e nos darem algumas orientações nesse sentido aí, né? Porque várias dúvidas de vocês perpassaram sobre a alimentação do dado. E estou vendo que isso está impactando diretamente, não só na produção, mas também no monitoramento desse cuidado, né? De como vocês vão, como é que vai ser essa parceria aí entre a produção do agente comunitário, do médico, da enfermeira e tudo mais. Eu tinha clareza que pelo CBO vocês conseguiriam lançar na ficha individual, mas me parece que não está subindo essa produção. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho essa resposta agora, mas já anotei aqui, já batemos um papo eu e Nicole no WhatsApp, estamos aí de mão dada contigo e a gente vai atrás dessa informação para vocês. Então, porque a gente é cobrado por uma grávida que, na verdade, não é da nossa equipe. E ela aparece como pendência no Previne. E aí o pessoal liga, olha, é grávida, é a grávida. Quando a gente vai ver, não é da nossa equipe, entendeu? Ela é de outra área. Aí, como último, parece que vincula o último atendimento dela. Aí fica vinculado lá. Se for com alguém da minha equipe, nem que seja para um teste rápido ou só uma urgência, ela fica vinculada à minha equipe. Aí é complicado isso. Mas, enfim, vou aguardar o retorno de vocês. Obrigada. Isso, vamos combinando, né, e conversando em conjunto para a gente chegar num ponto em comum. Só quero lembrar que o indicador do Previne ele é visualizado a nível de município, né? Então, a gente consegue ver o atendimento à gestante independentemente da vinculação, se ela está vinculada a uma equipe ou a outra, essa informação vai chegar para a gente, porque essa visualização do governo federal é por município, tanto que o pagamento por desempenho também é a nível municipal, certo? E aí, outra questão é que a gente tem que ver em qual quadrimestre que essa gestante está sendo considerada. De repente, ela não foi considerada no primeiro quadrimestre, mas agora no segundo, que já ficou disponível, ela pode estar sendo considerada, tá bom? Mas, de todo modo, eu e Camila vamos nos organizar para a gente ter alguém aqui da equipe de monitoramento para esclarecer as dúvidas de vocês mais técnicas, tá? Quanto a preenchimento e monitoramento. Lia, por favor, pode falar. Obrigada, Aurinete. Eu acho que o que acontece com a Aurinete é o mesmo que acontece com o Morro. Somos muitas equipes inseridas numa mesma estrutura. Então, acaba que funciona aqui no Morro, pelo menos, a informação que a gente tem é que todas
todas as gestantes, né, de todas as equipes, são responsabilidade de todos os profissionais de nível superior. Então, é como se não existisse mais a separação por equipe. Todos nós fôssemos responsáveis por todos. Então, tanto que a busca que é feita de 101 a 185 gestantes é com relação a todas as gestantes que passaram aqui pelo MOF, fizeram pelo menos uma consulta, que são vinculadas a um processo de verdade, mas, assim, em qualquer uma dessas 8 equipes, da equipe TAP e das 2 equipes do consultório na rua. Então, por isso, assim, fica bem difícil a gente buscar, porque às vezes é um gestante que vem de um outro bairro que eu falei. Então, é bem complicado. Aí fica essa pendência que a gente não consegue resolver, porque a gente não tem como buscar essa gestante que mora em um outro distrito, às vezes mora na estrada. Então, fica bem complicado. A gente não está conseguindo trabalhar com essa questão de área definida. A gente trabalha com a área total. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Tanto que as ações, essa planilha que eu compartilhei com vocês, eu atualizo 2 vezes por mês essa planilha, e aí eu passo para as enfermeiras. Eu fiz um grupo do WhatsApp, e aí eu passo para elas para que a gente busque não só as consultas odontológicas, mas tem mulheres que têm consulta odontológica que ainda não realizou o teste rápido. Então, tem gestante que fez a consulta odontológica, fez o teste rápido, mas só está com 4 consultas de rápido. Então, a gente tenta fazer uma busca independente da equipe de saúde da família, porque, assim, é como se o Morro da Liberdade, as 8, no caso são 11, né, tomando EAP, Estratégia da Família, e as 2 equipes de consulta da rua são 11. Então, é como se todas elas fossem responsabilidade de todos nós. E a busca é feita, não, pelo menos assim, eu sou da 416, mas eu faço a busca de todas as que estão vinculadas ao morro. Todas elas estão nessa planilha, e é como eu falei, é atualizado, repassado para todos os enfermeiros através do grupo, para que a gente busque não só a consulta odontológica, mas o teste rápido, a consulta de pré-natal, principalmente com os dados da data provável do parto, né? Quanto mais próximo da data provável, a gente tenta buscar mais rápido, porque senão a gente perde aquela gestão. É assim que a gente tem feito. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Aproveitando também a oportunidade de conversar com as dentistas que estão aqui conosco hoje. Nicole, eu só queria dizer que essa questão da calibração para o sistema, ela é essencial. Porque como o Ministério trabalha com a alimentação, né, do sistema, então, assim, depois que todo mundo está calibrado e alinhado, melhora muito. Então, essas perguntas que os nossos colegas estão fazendo aqui no chat, com essa calibração, vocês vão ver que realmente vai melhorar muito, que foi o que aconteceu com a gente aqui, sabe? A gente tinha muita dúvida em relação a como colocar no sistema, se realmente tinha que ter tem colegas nossos falando que atende muita gente de fora de área, mas o que foi passado para a gente é que essas gestantes fora de área têm que estar vinculadas ao município e cadastradas como gestantes para a gente poder contar, né? No Previne. Então, assim, mesmo que eu atenda uma paciente fora da minha área, mas ela estando vinculada ao município, aí ela vai subir como gestante e tudo que a gente fizer vai contar no indicador, não é isso? Isso mesmo. E, minha gente, eu quero parabenizar vocês, porque, assim, as barreiras que vocês encontram aí realmente é difícil, né? A questão de locomoção, né? De acesso à área, realmente é muito difícil. Eu fico muito feliz em ver que tem dentistas, colegas, né, que trabalham, se doam tanto assim. A gente às vezes trabalha e acha, ai meu Deus, estou fazendo, mas eu estou admirada com o trabalho de vocês aí. Parabéns, parabéns, viu? Isso aí, eles são os queridos, são os guerreiros, orgulho nosso, esse povo aí. O que me parece, de longe, assim, numa leitura bem rasa, tá, gente? Por favor, me corrijam se eu estiver errada. É que talvez nós tenhamos que fazer
territorialização novamente, sabe? A partir da atuação do agente comunitário, desse recadastramento dessa população, porque, vou dizer novamente, a minha impressão é de quem olha de fora e pode ser uma leitura errada, mas me parece que as gestantes elas não estão muito vinculadas às áreas e às equipes que elas devem seguir no pré-natal. A impressão que eu tenho é que elas vão pulando assim de unidade por unidade, sabe? Então, talvez a gente tenha que dar um passo atrás, e eu vou conversar aqui também, acho que vamos conversar com a gestão nossa aqui, a gestão daí, agora com o retorno do agente comunitário na sua ação territorial mesmo, nós possamos rever essa distribuição das equipes de saúde da família, com as suas gestantes do território, e quantas equipes de saúde bucal vão ficar de referência para aquelas equipes de saúde da família. Porque também, se você tem 4 ou 5 equipes de estratégia de saúde da família e uma só de saúde bucal, isso vai sobrecarregar muito, imagino eu, né, me corrijam se eu estiver errada, o processo de trabalho desse odontólogo, né, para que ele dê conta desse cuidado que nós queremos aí, compartilhado, integral e de qualidade às nossas mulheres. Então, é um movimento que nós estamos vivendo agora, construindo juntos e podendo redesenhar a nossa rede de atenção às nossas gestantes aí, de acordo com as características de vocês, como a Ali já bem apontou, que elas são diferentes dos demais, né? Temos colegas aí dos municípios do entorno de Manaus também, então, mesmo em Manaus, a gente tem algumas dificuldades de acesso ali da população urbana, das que estão um pouco mais afastadas, e talvez esse nosso movimento de redesenhar isso e dar pertencimento a essas mulheres, a sua equipe e a equipe de saúde bucal seja uma necessidade e uma prioridade para nós, Nicole. E Laura. Laura está aí também, né? Queria passar a palavra para a Ohana, para a Alessandra e para a Tamires, para os comentários finais, né? E para a sugestão que elas possam dar para as equipes de Amazonas para melhorar o indicador. Vocês podem falar, por favor, as últimas falas. Vou passar a palavra para a Alessandra, que eu estou vendo aqui primeiro. Por favor, Alessandra. Eu só queria agradecer pela oportunidade novamente, tá certo? Deixar aqui os parabéns e minha admiração pelo trabalho de todos vocês, colegas dentistas, de quem está tomando a frente, do pessoal da coordenação, você, Nicole, Camila. Eu sei que não é fácil. Tem hora, a gente comentou ontem, né, que tem hora que a gente cansa, que o gás parece que foi embora, né? Mas, assim, buscar sempre aprender, de alguma forma renovar nossas energias para poder continuar fazendo nosso trabalho da melhor forma, tá certo? E em relação, assim, quebrar mesmo as barreiras e fazer o que a gente jamais pensou em fazer, entrar na sala da enfermeira, pegar pela mão, sabe? Conversar, sentar, estabelecer essa relação mesmo de proximidade, de vínculo, porque são pacientes que frequentam a unidade, que estão próximos a gente, né? Então, assim, a gestante, ela vem no pré-natal e os filhos delas vão vir depois, e aí vem o teste da linguinha, e vem as orientações, né, para questão da prevenção da cárie precoce, enfim. Então, assim, criar esse vínculo, acolher os outros filhos dessas gestantes, que é muito importante também, né? Aqui na minha unidade, muitas delas não têm um parceiro, são mães de filhos de presidiário, né? Os pais estão presos, então elas estão praticamente sozinhas. Então, assim, esse apoio mesmo que a gente dá aqui é muito importante, elas se sentem seguras. E com a segurança, né, vem o estabelecimento do vínculo e a confiança, e aí elas, assim, não tendem a não esmorecer, né, a não desistir, tá certo? Então, assim, que a gente possa seguir em frente, não desistir delas, né, e continuar aí com esse trabalho que é feito, o Nicole disse ontem, que não tem dinheiro que pague, né?
E é isso, obrigada, viu, gente? Com certeza. Obrigada a você, Alessandra. E o gás que a gente precisa, falando por mim, pela Camila, pelos meus colegas da coordenação que estão aqui, a gente recarrega quando a gente vê profissionais tão envolvidos, né? Então, vocês estão de parabéns mesmo. Ohana, 2 minutinhos, Ohana, para a gente fazer uma fala final, por favor, depois passo para a Tamires. Eu acho que a conexão da Ohana caiu, Nicole. Caiu. Tamires, você está aí? Sim. Então, por favor, Tamires. Então, o que eu desejo para os colegas profissionais da área é que eles sejam persistentes, né? Eu sei que tem algumas situações que nos colocam diante de problemas que a gente acha que não vai resolver, mas se a gente consegue, com conversa, com palestras, até em demonstrações com a equipe mesmo de saúde, eu acho que nada fica tão difícil, né? Eu acho que você conseguir levar a paciente gestante ao consultório, você conversar com ela, passar confiança, como já foi dito anteriormente, até interagir com outros componentes familiares daquela gestante no procedimento, eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que para elas terem essa segurança, elas precisam sim ouvir mais da gente, elas precisam ver que a gente atende de uma forma mais humanizada, e eu acho que isso, além do procedimento, além da técnica, eu acho que essa humanização é de extrema necessidade, né? Então, é isso. A realidade é um pouco diferente. Eu fico até feliz de ter o caso de Goiânia, porque eu trabalhei 8 anos aí pertinho, em Pedras de Fogo. Fui a primeira equipe de saúde bucal de Pedras de Fogo. E aí, aqui no Amazonas, a nossa unidade, a gente contava com 40 mil pessoas. Uma unidade, com todas essas equipes, responsável por 40 mil pessoas. Então, é uma outra realidade, é bem mais complicado. Então, só para complementar, eu gostaria de passar por assim, é muito bom conhecer, né? Como eu conheço a realidade de vocês, né, do Nordeste, eu amo, e sei que a estratégia é feita de uma forma belíssima, né? Aqui a gente tem esse problema, assim, que é muita gente, né? E agora, como somos várias equipes dentro da mesma unidade, então, assim, perdeu muito o vínculo com o comunitário, né? Então, a gente tem essa dificuldade também. E a gente acabou perdendo muito o vínculo que a gente tinha como era feito antes, quando éramos menos equipes dentro dessa unidade, éramos 3 equipes. E agora, com saúde na hora, passamos a muitas equipes. Então, acabou que a gente perdeu muito o vínculo com o comunitário. A gente atende basicamente como uma unidade básica tradicional. Então, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem atravessado. Era isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Lia, por compartilhar a sua vida cotidiana. Ohana conseguiu entrar. Ohana, nós estamos finalizando. Eu gostaria que nesse minutinho você falasse algumas considerações finais e sugestões para os nossos colegas do estado de Amazonas, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a coordenadora, a coordenadora de saúde bucal aqui do estado do Piauí, a Roberta. Quero agradecer também a você, Nicole, pelo convite, por toda a orientação, juntamente com a Camila e as demais colegas, a Ali e a Mires, que foi uma troca de informações, e os demais colegas amazonenses que reportaram um pouco da experiência. Quero parabenizá-lo, assim como a colega Halle falou, toda essa miscigenação territorial, de costumes, de hábitos, esse vasto territorialismo que vocês têm, realmente, se para nós está sendo, foi e continuará sendo desafiador, nós executarmos com excelência a estratégia de saúde da família, não somente a questão assistencial voltada para as gestantes, mas para a nossa população, para vocês é muito mais desafiador. Porém,
quero aqui expor que os nossos relatos de vida possa dar mais gás também para vocês, não que não tenham, pelo contrário, vocês têm de só, vocês que já repassam para nós, para nos mostrar que o pouco desafio que temos aqui é pouco em meio ao leque de circunstâncias em que vocês se encontram. Quero parabenizar cada um de vocês, que Deus os abençoe e que, juntando essa sintonia entre as equipes, como diz a história, popularmente falando, falar a mesma língua, que isso possa chegar também até vocês, assim como nós conseguimos. Foi e está sendo desafiador, sim. Temos, de certa forma, a questão gestorial, que muitas vezes um termina tendo mais influência no quesito de conseguir facilitar o trabalho, outros terminam tendo uma barreira, mas, mesmo assim, nós temos que usar, como diz a história, todo dia, ao sairmos de casa, a motivação de vencermos, de ver que o SUS dá certo, que os seus princípios e diretrizes descritos são lindos, mas que é possível também a gente tentar colocá-los em prática. E a dica que eu posso dar-los, baseado na minha experiência, logicamente que não chega a ser bem parecido com a situação, porém teve alguns requisitos que possa se enquadrar, de ter essa questão como eu posso dizer, da partilha multiprofissional, vocês tentarem interagir, mostrar que todos os profissionais estão no mesmo patamar, não existe o melhor, não existe o pior, não existe aquele que vai ser o exclusivo, não. O médico tem que andar com sintonia com o enfermeiro, com o técnico, com o cirurgião dentista, com o assistente do cirurgião dentista, e tentarem falar essa mesma língua. Havendo essa comunicação, já é uma primeira barreira rompida e, consequentemente, vencida. A segunda barreira que nós podemos observar ao longo da nossa reunião é a questão de sistemas. Nós também tivemos problemas e ainda também temos problemas quanto ao sistema. Casos que foram retratados de gestante que foram dado baixa e que ainda continuam lá ao puxar o relatório. O mês passado, quando tivemos a reunião, foi nos passado esse relatório, e dentro desse relatório tinha lá gestantes que faziam, acho que quase 2 anos, 1 ano e pouco, e ainda estava contando. E aí a nossa coordenadora da atenção básica, ela foi de equipe em equipe, chamou, reforçou a importância de ser dado baixa por parte do médico, da enfermeira, da gestante, para minimizar esse problema. E que também enfermeiros e médicos relataram que foram dado baixa, porém ainda estava continuando. Realmente é interessante fazer esse alinhamento. Algo também que nós tivemos aqui que gerou, de certa forma, uma certa problemática, é porque a pessoa que veio nos capacitar, inicialmente, falava uma coisa, que era lá da CESAP, aqui como referência, no caso, aqui no Piauí. E aí veio outra pessoa nos dar capacitação e já falou outra informação. E termina que essa divergência de informações nos confunde muito. E essa confusão de informação, conflitos de informação, termina repercutindo sobre os nossos indicadores, que foi o que ocasionou com a nossa enfermeira, com o nosso médico, com alguns requisitos também da parte vacinal, e aí estão atrás de buscar resolver. E aí seria interessante, que eu gostaria de dar como dica da parte do Ministério e, consequentemente, ser passado para a parte do ESUS, a questão de padronizar, digamos assim, de padronizar uma formatação de trabalho, ter uma descrição do passo a passo e ser feito exatamente daquela forma, porque aquela pessoa que vai representando, por exemplo, a Secretaria dos Estados, dos municípios, na CESAP, ela vai, pega a capacitação, digamos, não sei,
um exemplo, posso até estar equivocada, com o Ministério da Saúde, passa tal informação. Eu sei que nós estamos em constante mudança, constante reciclação de informações. A cada passo, a gente vai buscando melhorar cada vez mais, e, consequentemente, essas melhorias têm alterações. Nós temos que estar sempre atualizados. Mas seria interessante ter essa padronização, que creio eu que possa já ter, porém, ser passado com uma linguística clara para que os próximos que vão ser o informatizador dessa informação para as equipes, também falar de forma clara para minimizar essa questão. E outra questão que eu enfatizei na minha conversa ontem com as colegas é de ter essa possibilidade, quando há uma resistência muito grande, quando você vê que esse problema da busca ativa de trazer a gestante até o consultório está sendo complicado, é interessante a gente ir lá do zero, como diz. E o do zero quer dizer o quê? Iniciar com as orientações. Eu citei um exemplo que nós tivemos aqui no município de Arraial, como foi uma das formas que terminou encantando, poderia dizer assim, as nossas gestantes, foi uma semana do bebê, que hoje é instituído como lei no município. E essa semana do bebê, nós tivemos a participação da assistência social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e dentre outras secretarias. E passamos a trabalhar essa gestante como um todo, ela como um todo na parte assistencial, na parte educacional, na parte da saúde. E foi uma forma dela começar a esclarecer de que o grupo ele está como um todo. O município, a partir do momento que ele pega o usuário ou o cidadão para si, ele tem que dar todo esse suporte. E é importante eles verem essa integralidade entre os profissionais. Talvez eu esteja indo longe demais trazer setores além do nosso, mas a gente pode trazer para dentro da nossa realidade, juntar a equipe, ir para uma localidade, ir para um povoado, e lá começar a tentar, mesmo sendo um trabalho formiguinha, mas é um trabalho formiguinha que talvez sim possa dar certo. Talvez não dê certo se nós não procurarmos artifícios para tentar contornar essa situação. Logicamente, eu estou falando de uma forma que, um exemplo, aqui no nosso município, nós temos, assim, estradas de terras bem ruins, até para chegar no município é uma complicação, a estrada toda emburacada, enfim, é uma complicação, mas talvez seja um desafio pequeno comparado a de outros colegas, e não seremos nós individualistas de não querermos ver, né, essa realidade. E também uma dica que eu posso dar para vocês: sejam os melhores amigos dos agentes comunitários de saúde, porque eu levanto fortemente a bandeira com eles, porque todos os projetos que eu tenho criado aqui em relação à prótese dentária, que eu também estou à frente, em relação à parte das gestantes, em relação à assistência dos pacientes especiais, eu tenho me apegado muito a eles. Aí vocês falam, sim, quando tem essa resistência? Nada que uma boa conversa, mesmo que de forma insistente ao longo de meses e talvez de ano, não mude muitas vezes, nem que seja um pouquinho daquele pensamento, mesmo que aquele pensamento seja um pensamento assim mais duro, digamos assim. Mas é uma dica que eu dou para vocês, que nós adotamos aqui e que eu vi que deu um resultado positivo, e que talvez esses atos, essas ações, elas um pouquinho de cada uma delas pode hoje repercutir no resultado desse indicador em relação à já mudança de hábitos e costumes de uma cultura, né? Não é fácil falar de cultura, falar de costumes de um povo e nós querermos bater de frente. Não, tem que haver a aceitação, o respeito, porém saber trabalhar, buscar adotar uma linguística. Um exemplo, eu passei por uma experiência em um curso em Floriano, que é um município próximo aqui, em que eu terminei na minha fala, durante uma encenação lá com a equipe, que era até relacionada ao Planifica SUS.
E eu terminei usando uma linguística mais culta, digamos assim. E aí, ao final, que nós fazemos o levantamento, né, daquela encenação, foi dito, tenta inserir uma fala que seja uma fala de onde você está vivendo. Logicamente, nós não vamos sair da nossa base, digamos, de estudo e passar a falar errado. Não, mas passar a falar de uma forma clara, com a linguística deles. Às vezes, nós temos que adotar alguns costumes da população em si, para a gente começar a tentar ser aceito com eles. E assim tem dado certo. E eu quero agradecer a todos que se fizeram presente. Muito obrigada, Ohana. Muito obrigada mesmo. O compartilhar é sempre muito enriquecedor para todos, né? Primeiramente, agradecer às meninas, as nossas profissionais, né? As cirurgiãs dentistas que se disponibilizaram em estar conosco hoje, Laura, Nicole, Andréia, coordenadora da Saúde Bucal do Amazonas, e vocês. E infinitamente agradecer vocês por estarem aqui conosco mais uma sexta-feira. Eu quero dizer que quando nós fizemos essa proposição da iniciativa Força Pré-Natal, em nenhum momento em nossas intenções estava de julgar ou de avaliar indicador, né, Nicole, avaliar quantidade. Não, nós nos colocamos ao lado de vocês, caminhando juntos, de mãos dadas, acreditando que, nos apoiando mutuamente, e aí eu falo em 3 esferas que aqui estão, né? Em 3 esferas que compõem esse curso, qual seja a coordenação nacional, o Estado e o município, e os municípios que se fazem presentes nos profissionais, na gestão local, para que juntos, alinhados, aliados e se apoiando, nós conseguíssemos resolver esses nossos problemas que são históricos, né? Eles não nascem com Previne, eles vêm, né? Ora é falta de insumo, ora é falta de fluxo, ora é falta de processo de trabalho, e nós estamos novamente sendo convidados para pensar juntos. Então, tenham fé, aos poucos, passo a passo, nós vamos conseguindo subir e vamos conseguindo superar esses desafios. Contem sempre conosco, falo pela Nicole aqui, pela Laura, porque nós estamos nos aproximando mais agora, né, Nicole, como saúde da mulher e pré-natal odontológico. Junto, estamos com outros departamentos aqui do Ministério também, caminhando conosco na perspectiva de buscar soluções para vocês, sempre tentando minimizar essas dificuldades de vocês e maximizar a opinião de vocês e acalentá-la, né? Então, contem conosco sempre e fiquem à vontade. Tragam suas experiências também, né? E eu disse para a Nicole, e quem sabe dessas webs nós façamos aí relatos de experiência para nós divulgarmos, né? Nas publicações da atenção primária, porque, afinal de contas, vocês estão sendo grandes em dizer, né, Lia? Trazer as suas dificuldades, mas também vamos propor as nossas soluções para elas, né? Mesmo que pequenas, mesmo que ainda na micropolítica, mas que a gente possa ter argumentos para chegar nos outros níveis de gestão e melhorar, né? Melhorar o nosso processo de trabalho, melhorar o nosso vínculo dentro da unidade de saúde, o nosso vínculo com o território. Então, tenham fé, né? Tenham esperança de que o amanhã vai ser melhor e vocês vão poder contar conosco sempre. Nicole, passo para você, deixo aqui minha admiração, meu agradecimento, meu reconhecimento pelo trabalho de vocês, que eu volto a dizer, para mim, vocês são guerreiros. Guerreiros por estarem aí fazendo o que nós tanto desejamos aqui, né, Nicole? Mas que também um pedaço nosso está com vocês aí. Nicole? Obrigada, Camila. Essa fala da Camila é sensacional, assim, a gente se sente mais acolhido, né? Eu acho que foi uma manhã muito proveitosa, conseguimos envolver várias pessoas, hoje tivemos até os coordenadores, o Paulo de Pernambuco, Roberta de Piauí, não sei se estava, Macaíba de Paraíba, Lourdinha de Alagoas, eles se mobilizaram para a gente conseguir também proporcionar essa agenda para vocês, então vejam só, né, quantas pessoas envolvidas, as colegas que se disponibilizaram para virem aqui fazer seus relatos, né, quanto
aos atendimentos ofertados à gestante. A gente vê na fala de todos vocês o cuidado humanizado, o compartilhamento de ideias entre a equipe, todos os princípios que a gente estabelece aqui pelo SUS, né? Tudo que a atenção primária à saúde preconiza. Então, é muito bom ver vocês, com todas as dificuldades, fazendo o possível para ofertar cuidado em saúde para essas populações, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Contem com o Ministério da Saúde, nós estamos aqui para fazer apoio institucional, para melhorar o processo de trabalho no que for possível. Qualquer dúvida, encaminhe a nossa coordenação. Hoje nós temos praticamente todos os técnicos da Coordenação Geral de Saúde Bucal aqui, né? Então, estamos disponíveis e estamos formando aqui uma rede, né? Uma rede em que todos têm seu papel e vocês são o grande nó dessa rede, vocês que dão força para a gente continuar também trabalhando daqui, certo? Muito sucesso a todos vocês e muito obrigada pela participação de todos.